Bom dia, alunos, futuros técnicos em eventos. Vamos lá para mais uma aula com a nossa disciplina Legislação Aplicada a Eventos. Hoje nós vamos falar sobre terceirização, ECAD, Lei Rouanet, tá? E vamos ver se dá tempo da gente falar aí sobre alguns tributos, tudo bem? Então vamos começar. Terceirização, o que é? É o processo de transferência de determinada atividade para terceiro, tá? De forma a permanecer a empresa direcionada apenas para as atividades para a qual foi criada. O que quer dizer isso? Então, você tem uma empresa, você precisa ter uma terceirização. Vamos supor, de limpeza, de manutenção. Então, você não vai se preocupar em contratar pessoas para a sua empresa. Você pode terceirizar esse serviço. Então, é para isso que serve a terceirização. Temos que saber que temos vantagens para fazer esse tipo de trabalho, ou seja, de terceirizar. Quais são essas vantagens? Vamos perceber que a redução dos custos é importante, né? Podemos perceber também a diminuição das despesas pessoais, uma vez que você vai contratar uma empresa, né, uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica que ficará responsável pelos seus servidores, seus funcionários, tá certo? O aumento de lucro, concentração nas atividades fim, porque uma vez você terceirizando, você vai se preocupar basicamente sobre os seus eventos, não precisa se preocupar sobre essas outras atividades que a empresa tomará de conta. Aumento da qualidade do produto ou do serviço, agilidade e melhoria do controle organizacional, aumento da especialização profissional, diminuição da estrutura organizacional, né? Porque você vai também terceirizar, diminui seu quadro com pessoal. Agilidade, na tomada de decisão e controle da atividade. Então, essas você observa aí nos slides, que são as vantagens da terceirização. Vamos ver que a terceirização não possui regulamentação legal no Brasil, gerando insegurança jurídica, tanto para as empresas contratantes, tá, quanto para os trabalhadores envolvidos. Mas a gente tem uma súmula, tá, do TST que dá esse direito, que é a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que fala sobre contrato de prestação de serviços. Legalidade. Então, qual é a legalidade que podemos ver? No inciso 3º diz o seguinte: não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, que é a Lei 7.102, de 20 de junho de 83, e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Professor, não entendi nada. Vamos lá esmiuçar isso aqui. Bom, o que é que a súmula diz? Quando você terceiriza, você não forma vínculo com esses trabalhadores, tá? Uma vez que a responsabilidade é da empresa contratante. Então, você contratou, da empresa contratada, melhor dizendo. Você contratou uma empresa de vigilância, por exemplo. Então, essa empresa tem os seus contratados, os seus funcionários, e ela ficará responsável por eles. Só que existe uma questão. A súmula diz o seguinte ainda, no inciso 4º. O inadimplemento das atribuições, das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. O que é isso? Bom, se você vai terceirizar, você tem obrigação também, você é solidário com essa empresa. Então, vamos dar um exemplo aqui. O trabalhador, a empresa não depositou o FGS do trabalhador. O trabalhador não recebeu férias. Então, alguns direitos desses trabalhadores terceirizados, você, enquanto contratante, é solidário. Então, você tem que fazer o quê? Acompanhar a empresa que você contratou para que ela possa estar sanando todos esses problemas, caso venha a existir. Então, não, eu terceirizei tudo problema dele. Não, você é solidário nessas questões trabalhistas. Então, tome cuidado com isso, que a súmula 331 do TST fala, tá certo? Então, o entendimento jurisprudencial diz o seguinte: as empresas são solidárias nas responsabilidades trabalhistas, que é a empresa contratante e a terceirizada. Lembra? Aquilo que eu falei anteriormente. Você é solidário, então você tem o quê? Fiscalizar. Então, seu papel não vai ficar atento às responsabilidades trabalhistas que aquela empresa deve arcar com os seus trabalhadores. Então,
ele é responsável pelas atividades, mas em compensação você tem que fiscalizar, porque senão você também pode ser prejudicado. Você vai ser solidário com essa empresa, tá? Vamos ver aqui a legislação aplicada à execução de eventos. O que quer dizer sobre o ACAD? Bom, o que é o ACAD? Olha, eu peguei aqui para vocês, para a gente ter uma ideia, para esmiuçar melhor aqui sobre o ACAD, que é o Escritório Central de Arrecadação. O que ele faz? É um órgão privado fundado em 1976, para arrecadar os direitos autorais de cada música tocada. Então, a função do ACAD é justamente isso. São várias empresas, deixa eu ver se eu tinha colocado aqui, tem 780 funcionários, 45 advogados, 26 unidades arrecadadoras. Então, a função do ACAD é justamente isso, arrecadar a questão dos direitos autorais de toda a música tocada. Então, nesse ACAD, o que ele vai fazer? Bom, tocou uma música, ele arrecada. E quem leva esse dinheiro? Esse órgão, ele repassa para os seus autores, para os seus responsáveis, tá certo? Então, ele realiza a arrecadação e a distribuição de direitos autorais decorrentes da execução pública de músicas nacionais e estrangeiras. As empresas são solidárias nas responsabilidades trabalhistas. Então, quer dizer, é uma terceirização. Então, o ACAD se responsabiliza por arrecadar, por transferir para os autores, mas também é responsável solidário nas questões trabalhistas. E o que é o IRSC? Vamos lá. Eu peguei aqui para vocês também entenderem melhor sobre isso. O IRSC é o que? É uma sigla inglesa, internacional. E ela diz o que é International Standard Record Code, ou seja, o código de gravação padrão internacional. Então, esse código de gravação, ele é padrão internacional. Então, você, quando for trabalhar com isso, você tem que entender. Por quê? Porque os artistas precisam estar antenados quanto a esse padrão, que tem padrão ISO, se eu não me engano, 3901. Tá certo? É um código eletrônico obrigatório, atribuído a uma gravação fonográfica para identificá-la de forma permanente. Ou seja, alguém já ouviu falar em publicações de livros, de artigos, que tem um códigozinho, né? Então, aquele código também é um padrão internacional. Então, serve em todo mundo. Então, você sabe que quem vai ser o autor, qual é o título daquela obra. A mesma coisa é aqui na gravação de música, na área fonográfica, que você tem esse código eletrônico que toda e qualquer música vai ter que tê-lo, para quê? Para uma identificação, e essa identificação é permanente, tá certo? No seu decreto 4.535, nós vamos ter o seguinte: foi instituído para regulamentar o artigo 13, tá certo? Da Lei de Direitos Autorais. O que é que diz a Lei de Direitos Autorais? Que tem a intenção de proteger a propriedade intelectual combatendo a pirataria. A gente sabe que hoje em dia a pirataria está aí e que está sendo difícil combatê-la. Mas existe uma lei dos direitos autorais que protege. Não vamos entrar no âmago, a fundo nessa questão da lei. Mas o que a gente deve saber? Que o decreto 4.533 de 2002, ele vai justamente tentar proteger esses direitos do artista, aquele cantor, aquele ator, aquelas pessoas que trabalham com arte de uma certa forma, de maneira geral. Tudo isso está inserido nesse decreto. Para quê? Para que ele possa realmente ter resguardados os teus direitos. Já pensou você, como um autor de música aí, vai compor uma música, um compositor, e aí você compõe a música e todo mundo grava? Ou então alguém pega a sua música e vai gravar em outra gravadora? Não. Existe uma lei que vai proteger você quanto à autoria da sua música. A lei tem a intenção de proteger a propriedade intelectual, combatendo a pirataria, e também para combater o avanço da divulgação errada do seu trabalho. Ou seja, como eu dei o exemplo da música. Então, se você é autor daquela música, se alguém for fazer uma regravação, você obrigatoriamente tem que autorizar e também tem que ter benefício da reprodução daquela obra, ok? O decreto tornou obrigatório o uso do o ISCR, controle da obra no sentido de aproveitamento econômico pelo autor.
Então, é importante que o ACAD e o ISRC tenham conhecimento para que eles possam realmente estar controlando e lhe protegendo de piratarias, de fraudes e outras coisas mais. Dentro das políticas públicas, a gente vai ver o quê? Que são ações pontuais adotadas pelo Estado visando o bem coletivo. A gente está falando aqui sobre direitos autorais e a gente sabe que é interessante a gente compreender que no momento que você produz uma obra, você deve ficar resguardado. Tem um decreto que vai lhe proteger, mas existem políticas públicas também que são favoráveis à proteção desse artista. Tá? Você que vai promover eventos em casas de shows, em festejos, casamentos, aniversários, seja lá qual for, você deve dar uma lida sobre essas questões legais para que você possa estar antenado, que não vá ter nenhum problema com a justiça futuramente. Por exemplo, quanto às políticas públicas, existe a Lei Rouanet. Você vê no slide aí que é a Lei 8.313 de 91. É uma forma de estimular o apoio da iniciativa privada no setor cultural. Sabemos das dificuldades de gravar uma TV, um filme, de gravar uma música, de produzir, né? Também. Então, para que haja uma participação maior da iniciativa privada, o que o Estado fez, o governo fez? Dentro das políticas públicas, ele visualizou que havia uma necessidade de outros investimentos. Então, para que a iniciativa privada pudesse ajudar essas empresas, eles criaram a Lei Rouanet, ou seja, sua empresa participa da Lei Rouanet, ela vai ter benefícios fiscais, redução de impostos. E aí você tem interesse em ajudar na produção do filme, de uma novela, na divulgação de uma música ou outro espetáculo. O instituto que é responsável por isso é o PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Então, dentro dele, a Lei Rouanet de incentivo à cultura diz o seguinte: é popularmente chamada como Lei Rouanet e é conhecida principalmente por sua política de incentivos fiscais. Esse mecanismo possibilita que cidadãos, pessoa física, e empresas, pessoa jurídica, apliquem parte do imposto de renda devido em áreas culturais. Então, a empresa privada vai financiar, ela vai ter redução de impostos e dentro daquelas reduções ela vai poder aplicar algo na área da cultura. Quem pode solicitar o apoio? Pessoas físicas que atuam na área cultural, como artistas, produtores e técnicos. Pessoas jurídicas de natureza cultural, como autarquias e fundações. E pessoas jurídicas privadas de natureza cultural com ou sem fins lucrativos, como cooperativas e organização não governamental. Tá certo? O PRONAC fala o seguinte, a lei no seu artigo 3º, que é a Lei Rouanet. Ele diz o seguinte: enumera quais serão os projetos culturais favorecidos pela capacitação de recursos do PRONAC. Primeiro, concessão de bolsas de estudo a autores, artistas e técnicos. Você é um artista que estuda em Hollywood, quem sabe, né? Então, a Lei Rouanet pode lhe ajudar nisso. Concessão de prêmios artísticos, né? A gente sabe aí que tem vários prêmios da música, discos de ouro, de platina. Então, isso tudo pode ser financiado pela Lei Rouanet. Instalação de cursos de teatro, de dança, etc. Produção de discos, vídeos, tá? Obras cinematográficas, realização de exposições, festivais. Isso tudo é importante. Tá? Porque no momento do evento você vai estar sabendo quais as suas obrigações e quais os seus deveres. Distribuição gratuita e pública de ingressos para espetáculos culturais e artísticos. Atualmente, existe aí um que a cada financiamento por uma empresa, ele pode pegar até R$50 para distribuir para os seus empregados. Pesquisem sobre isso, para que ele possa ir no teatro, no cinema, tá certo? E vamos ver sobre tributos um pouco. O que é que são tributos? Tributos é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tributo é a obrigação imposta às pessoas físicas e pessoas jurídicas de recolher valores
Então é interessante que a gente entenda sobre isso um pouco. A gente fala rápido, a gente está aqui porque infelizmente o tempo é curto, mas vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail fernando.malheiros@ifpi.edu.br, que a gente vai esclarecendo e melhorando as explicações, tá certo? A classificação dos tributos, elas podem ser federal, estadual e municipal. E a gente sabe que dentro dos impostos federais, quais são isso? Imposto sobre exportação, imposto sobre importação, o imposto de renda, né? O famoso imposto de renda que todo ano temos que declarar, e o IOF. Nos estaduais, o ICMS, o IPVA e etc. E nos municipais, aquele famoso IPTU que a gente paga todo ano também, o ITBI e o Imposto sobre Serviço, que é o ISS. Você vai ver que esses tributos, esses impostos, às vezes a gente confunde qual é federal, qual é estadual, qual é municipal e quem deve cobrar. Mas você providencia uma bela uma leitura aí sobre eles, que é muito fácil o entendimento. E o que são taxas? Taxas decorrem de atividades estatais, tais como os serviços públicos ou de exercício do poder de polícia. Por exemplo, uma taxa de lixo. A gente não vai pagar imposto sobre lixo, mas a gente paga taxa, que é um benefício para a sociedade. Exemplos, custas judiciais, né? No cartório, lembra? Vamos reconhecer uma firma. A gente vai lá e paga umas taxas, né? E taxa de licenciamento de veículo também, que está inserido lá junto com o IPTU, né? A classificação pode ser também através de contribuição de melhorias. O que é uma contribuição de melhorias? Se origina da realização de obras públicas que implique valorização de imóvel do contribuinte. Por exemplo, na sua rua, no seu bairro, vai ser construído um benefício, um viaduto, uma galeria. E aí o governo pode lançar para a sociedade ali local uma contribuição de melhoria, ou seja, vai valorizar o seu imóvel com o viaduto, vai melhorar a sua área de acesso. Então, uma contribuição de melhoria é aquela contribuição que vai ser paga temporariamente para a melhoria de determinado ambiente próximo da sua residência, no seu bairro, na sua comunidade. Então, a contribuição de melhorias, por exemplo, são benfeitorias que serão feitas no entorno do seu imóvel residencial. Tá certo? E empréstimos compulsórios, segundo o artigo 148 da Constituição Federal de 88, a União poderá instituir, mediante lei complementar, empréstimos compulsórios. Lembra na época de Collor, que teve aquele que ele pegou a poupança de todo mundo? Ele disse que foi um empréstimo compulsório que ele iria devolver. Não sei se devolveu de todo mundo, mas algumas pessoas receberam, né? Então, isso é um empréstimo compulsório. O governo se vê, vamos falar aqui no popular, aperreado, né? Entre aspas, e aí ele precisa de um recurso a mais. Então, ele vai, pega um dinheiro nosso, que está na nossa poupança, na nossa conta corrente, como um empréstimo compulsório, um empréstimo obrigatório, mas que ele tem a obrigação futura de devolver. Não sabemos se devolve, né, meus amigos? Então, para as despesas extraordinárias decorrentes da calamidade pública, de guerra extrema ou de iminência, nesses casos, né? No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, também ele pode instituir o empréstimo compulsório. Então, são esses dois casos, tá? Interesse nacional, um caráter de urgência para interesse nacional, e também caso de guerra, de calamidade pública, ok? A contribuição social é um tributo destinado a custear atividades estatais específicas que não são inerentes ao Estado. Tem como destino a intervenção no domínio econômico. Exemplo, o FGTS. Todo trabalhador tem direito ao FGTS. É uma contribuição social. Ela é obrigatória pelo trabalhador, o depósito desse FGTS mensalmente, para que você no futuro, por exemplo, se você pedir sua demissão, você tem direito a partir do 3º ano. Se você for posto sem justa causa, você também tem direito ao FGTS para a compra de casa, e você pode usá-lo como determina a lei. O interesse das categorias econômicas ou profissionais, por exemplo, a contribuição sindical também é uma contribuição social. Então, aquele que é sindicalizado, você como técnico vai se filiar ao sindicato dos técnicos em evento, você vai pagar uma contribuição mensal. E essa contribuição mensal é uma contribuição social. E os custeios de sistema de seguridade social, que é a previdência social, que todo cidadão deduz no seu contra-cheque, tá? A famosa previdência social, que é descontada também mensalmente do seu salário, para o quê? Para ser aplicado
em benefício de toda a sociedade. Ok, turma? Então, a gente viu aí que os impostos podem ser impostos, taxas, contribuições sociais, contribuições de melhorias, e aí a gente vê que você precisa dar uma lida sobre isso, não é difícil, é muito fácil a compreensão. Infelizmente, como eu já falei, nosso tempo é curto, não tem como a gente se aprofundar, mas eu estou à disposição de vocês para que vocês possam estar indagando sobre qualquer um dos assuntos abordados. Até a próxima, fiquem com Deus, espero ter contribuído com vocês. Um abraço e grande beijo a todos vocês. Até lá.